Olá, meu nome é Iracilda Bonifácio, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura na Universidade Federal do Acre e doutoranda em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em minha fala, temos como proposta refletir sobre as figurações da mulher negra e do continente africano no conto A Menor Mulher do Mundo, de Clarice Lispector. Parto então das relações de identidade e de alteridade, a fim de refletir sobre os estereótipos construídos em torno da figura da mulher negra, observando as figurações do continente africano nessa literatura clariciana. O texto de Clarice Lispector gira em torno de uma expedição de um explorador francês a uma longínqua tribo de pigmeus no Congo, dito civilizado. Com a menor mulher do mundo, então ele se encontra, passando a descrevê-la como uma negra selvagem que estava grávida. A mulher de 45 centímetros é descrita por ele como sendo madura, negra, calada. Escura como um macaco, diz ele. Estava grávida como informaria ele mais à frente à imprensa. O narrador afirma que na certa, apenas por não ser louco, é que sua alma não desvairou nem perdeu os limites, formulando assim uma espécie de visão estereotipada sobre esta mulher. O explorador, então, tira uma foto da mulher, a quem apelida de Pequena Flor. O contato com o descobridor e sua descoberta é mais à frente retomado quando o conto vai nos indicar um retorno dessa personagem ao ambiente urbano. A foto é publicada em tamanho real no jornal de domingo, gerando diferentes reações dos seus leitores, que são narradas após uma interrupção da narrativa para descrever os diversos julgamentos sobre a imagem da pequena pigmeia. Neste conto, a percepção sobre o continente africano e seus habitantes ainda parte de uma visão estereotipada, que relega a mulher negra no status de subalternidade e evidencia o continente africano a partir de uma visão exótica. Ele passa então a catalogar dados a seu respeito, como a examinar uma categoria não humana. O narrador passa a apresentar então o desenrolar da trama, tendo como fio condutor da narrativa o jogo de identidades e alteridades que se estranham, que se identificam, que se repelem. Esse confronto com o outro no conto apresenta-se marcado pelo medo da diferença, que vai passo a passo sendo descortinado, a partir da construção do estereótipo. Segundo Hombaba, o estereótipo apresenta-se como uma sustentação da discriminação, pois não nega somente as representações simbólicas da vida cotidiana dos sujeitos, mas a própria intencionalidade da alteridade. Baba aponta que o conceito de fixidez presente no discurso colonial constitui um elemento importante na construção ideológica da alteridade. Eu cito: a fixidez, diz ele, como signo da diferença cultural, histórica, racial no discurso do colonialismo, é um modo de representação paradoxal, conota rigidez e ordem imutável, como também desordem, degeneração e repetição demoníaca. A partir dessas ideias de Hombaba, observamos que a primeira parte do conto traz a ideia do colonizador que busca dissecar a sua descoberta, submetendo-a a padrões culturais, familiares e hegemônicos. Desse modo, ele nega a sua estranha o caráter de humanidade, passando a erigir uma diferenciação clara entre ele e o outro. Na segunda parte do conto, a fotografia da Pequena Flor é publicada no jornal, causando várias reações de seus leitores. Ela aparece enrolada num pano para esconder o seu sexo, com a barriga já em estado bem avançado. Com uma câmera na mão, o narrador invade os lares comportados da classe média e traz à tona também as reações mais inesperadas, apresentando contato com a Pequena Flor a partir de uma ideia de multiplicação do jogo de alteridades. O leitor, assim, passa a caminhar a partir dessa lente trazida pelo narrador, observando o estranhamento, a sensação de mal-estar ao ler os que leem a notícia. Tanto na obra da Clarice Lispector, quanto também no conto da Chimamanda Adichie, nós vamos observar a denúncia da opressão sofrida pelas mulheres e a visão exotizada que se tem a partir do continente africano sobre ele, que busca amparo na negação do status de humanidade aos africanos. Esses dois contos eles vão nos encaminhar para algumas reflexões. No conto da Clarice Lispector, a Pequena Flor, no final, consegue se libertar e encontrar sua autonomia, tornando-se dona do próprio corpo. O conto de Clarice vai nos conduzindo, então,
para uma leitura em que o espaço de abertura ao desconhecido é passo a passo colocado à nossa frente. É um conto que nos convida à alteridade, ao exercício de nossa própria humanidade. Portanto, é importante ler o conto de Clarice nesse sentido de observar que visões nós temos tanto da mulher negra quanto do continente africano, buscando perceber essas relações de identidade e alteridade. Olá, uma boa tarde a todos. O meu nome é Luciana Rosa Costa. Eu sou mestranda em Letras, Teoria da Literatura, pela PUC do Rio Grande do Sul. E estou muito feliz, é um prazer participar desse evento, um grande evento da nossa grande escritora Clarice Lispector. Então, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco mais sobre Clarice, né? A minha parte ficou mais para falar do diálogo que o conto da Clarice, A Menor Mulher do Mundo, que a nossa colega já falou. Então, eu vou falar um pouco deste diálogo que ele faz com o conto da Chimamanda Ngozi Hill. Ambos, então, tratam da condição da mulher negra. A Clarice Lispector vai falar mais com a sua subjetividade, com o seu jeito clariciano de ser, que todos nós, leitores de Clarice, já conhecemos. E a Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana, vai tratar do mesmo assunto, vai tratar desse mesmo tema, porém com mais objetividade, né? Ela é muito objetiva naquela mensagem que ela quer passar, então ela fala com mais objetividade, seu jeito Chimamanda de escrever. Mas ambas escritoras vão tratar então deste tema, que é o racismo, o preconceito e a discriminação que a mulher negra vai sofrer nesses dois contos. Bem, em uma narrativa em terceira pessoa, Chimamanda vai dar voz ao Shoa, uma jovem nigeriana que está participando de um workshop para escritores africanos. Esse workshop vai acontecer em um resort chamado Jump Mountain Hill, nome que vai dar título ao texto. A discrepância começa logo no início, porque esse resort ele é frequentado por pessoas brancas e muito ricas. E é aí que o Shoa já vai achar uma afronta colocar aqueles escritores africanos que vêm de toda a parte da África, que vêm da Nigéria, que vêm da Tanzânia, que vêm de Senegal, em um local cujo nome seria uma tradução de macacos pulando. Então, desde o início, ao show, a personagem de Chimamanda, ela já sente assim uma certa afronta para o tipo de tratamento que eles estão tendo durante esse workshop. Devo lembrar que esse workshop é organizado por Edward, que é a expressão do racismo, do preconceito e do machismo, né? Com toda a força de preconceito, de machismo e de racismo, ele vai então fazer o seu julgamento de valores nos contos desses africanos, pois cada dia um desses escritores vão ter que contar o seu conto, a sua história para todos, né? E quem vai dar então o julgamento, quem vai fazer o julgamento é Edward e seus pares. Sua esposa Isabel é uma pessoa totalmente
é fora da realidade. Para ela, a África é um lugar onde temos que preservar os macacos, os chimpanzés, os gorilas e principalmente os elefantes, né? Então ela vive nesse mundo de fantasias, de uma África estereotipada, de uma África exótica. E Edward, por sua vez, se considera um entendedor da África, um conhecedor da África, mas ele sequer reconhece as Áfricas que tem dentro da África. Para ele, a África é um continente só, é uma coisa só, é um país só, né? Então, a cada vez que esses escritores vão relatar o seu conto, alguns deles escolhem relatar sobre as suas vivências. Nesse caso, uma das participantes do conto, ela vai relatar uma história de um casal lésbicos. E essa história é a história da vida dela. Mas quando ela termina de contar, Edward vai dizer que esse conto não representa a África. E o Shoa vai toda hora questionar de que África ele está falando, e ele desconversa e não aceita que na África tenha casais lésbicos. Então, ele não considera esse conto um conto africano. No desenrolar da narrativa, Edward, que é branco e londrino, é um europeu, ele vai assediar algumas mulheres do workshop, mas somente as negras. Dentre elas tem uma mulher branca, essa não é assediada por Edward. Então ela vai explicar que Edward vai assediar somente as mulheres negras, porque por elas ele não tem qualquer tipo de respeito, de pudor. Eu não vou contar todo o conto, até porque eu acho que todos devem ler, tanto o conto da Chimamanda quanto o conto da Clarice, mas o final é surpreendente. Shoa, ela vai relatar então o seu conto. Ela vai trazer a história de Chioma, uma moça negra que tem nível superior, mas não consegue emprego. E muito provavelmente em função da sua condição de mulher negra. Chioma vai conseguir, depois de muito tempo, um emprego num banco, e no seu primeiro dia de emprego ela vai atender um cliente que é uma espécie de um sheik, um homem muito rico e poderoso. Esse homem vai assediá-la e ela não vai aceitar o assédio. Chioma vai erguer a cabeça, levantar com dignidade e vai dar as costas como resposta para esse homem que não vê Chioma como uma mulher digna de estar ali trabalhando honestamente. Ele quer algo a mais com ela. Quando ela termina de relatar esse conto, Edward dispara a dar gargalhadas e diz que esse conto não representa a África. Outro participante do evento, um homem também, ele vai dizer que esse conto não reflete a realidade, porque muito dificilmente uma mulher recusaria a proposta que o sheik fez a ela. Bom, Shoa vai perceber nas gargalhadas de Edward, na opinião dos colegas, que ali o machismo, o preconceito, o lugar o qual é relegado a condição da mulher negra, sempre em um lugar que não tem dignidade, não tem honra,
É aí que surge a expressão o outro do outro. Porque se a mulher já é o outro do homem, como diz Simone de Beauvoir, a Grada Quilomba vai dizer que a mulher negra é o outro da mulher branca. E isso, então, esse termo, então, designado o outro do outro. É isso que nós percebemos no conto de Chimamanda, que a posição que a sociedade impõe para a mulher negra é uma posição ainda inferior à da mulher branca. E a gente pode perceber isso nos dois contos, mesmo com toda a subjetividade de Clarice, ela vai mostrar no relato das pessoas, na narrativa em que as pessoas vão dar a sua opinião sobre aquela pequena mulher negra, uma pigmeia, é uma posição que igual a da Unshoa, uma posição que não é de um ser humano, mas sim de alguma coisa, um objeto. Porque tanto no relato das pessoas que vão dar a sua opinião sobre a pequena flor, não é um lugar, não é dado a ela um lugar de um ser humano. Ninguém a vê como um ser humano, como uma mulher negra ou como simplesmente uma mulher. Ela é vista como aquilo, algo, alguma coisa que servirá talvez para os afazeres da casa, servir o café, quem sabe ela pode servir de brinquedo para o irmão mais novo. E já a Unshoa, ela também se vê nesse papel de um objeto, principalmente com os assédios, assédio sexual que o Edward faz, rodeia ela com esses assédios, sem o menor escrúpulo, sem o menor respeito. Então, os dois contos, eles dialogam quando a gente percebe que, embora eles sejam escritos com um distanciamento de tempo, a condição da mulher negra, que não é nem vista como uma mulher, mas como um objeto, como algo, como alguma coisa. E é nisso que a gente percebe o diálogo dessas duas escritoras. A gente tem muito o que pensar. É claro que o conto da Clarice, ele é muito subjetivo, mas a gente entende bem a mensagem que ela quer passar. E o conto da Chimamanda, sendo mais objetivo e mais claro, a gente percebe que ainda hoje, na contemporaneidade, há que rever esses conceitos, principalmente se tornando, em se tratando da condição do espaço africano. Como a Unshoa questionava, de que África estamos falando? Porque a África, ela é feita de várias nações, de várias identidades, e fixá-las todas como uma coisa só é reduzir, é um reducionismo da identidade de cada ser. Para além deste fato, deste tema, as duas escritoras, embora sejam personagens da África, as duas personagens, a Pequena Flor e Unshoa, são africanas, a gente percebe que o papel da mulher negra é diminuído, né, pela sociedade em outras partes também, em outros lugares. E como Grada Quilomba diz, há que se pensar, né, nesse outro do outro. Mas em um desfecho excepcional,
que vocês vão ter que ler, essas duas mulheres, elas conseguem ganhar o seu espaço e ter a sua autonomia, a sua independência como mulher negra. Tanto a pequena Flor, que vai ser dona da sua árvore, porque ela diz que é muito importante ter a sua árvore, e aí vocês vão ter que ler o conto para entender esse desfecho, como a Unshoa, que ergue a cabeça e nos conta que aquela história da Chioma era a sua história. E ela, com toda a dignidade de uma mulher que sabe que tem o seu poder, a sua independência, o seu respeito, o seu caráter, o seu valor, ela não se deixa então levar por todas essas condições que pessoas como Edward, como Isabel e como muitas pessoas dentro da sociedade veem essas mulheres. Elas então, um desfecho surpreendente, consegue nos encantar com tanta força e mostrar para a sociedade que não, que elas são poderosas, independentes, e num desfecho muito lindo elas sobressaem por todas essas questões de preconceito, de racismo e de machismo que a sociedade prega às mulheres como um todo. Mas aqui estamos falando especificamente da mulher negra.